Homem expulsa a esposa e filho de casa e vai viver com a amante. O que ele não sabia é que a esposa traída era herdeira de uma grande herança milionária. Fiquem agora com a segunda parte da história de Lara e Lucas, onde veremos o desfecho e saberemos o que aconteceu com Lara e seu filho após a traição de Lucas, e saberemos qual será a reviravolta dessa história incrível. O frio da noite era implacável, e Lara sabia que ainda teria muito mais desafios pela frente. Mas, ao olhar para João, ela sentia uma onda de determinação crescer dentro dela. A dor e a vergonha não a paralisariam. Ela ainda tinha algo muito mais forte que qualquer coisa que o mundo pudesse lançar em seu caminho: a força do amor de mãe. E com isso, ela seguiria, dia após dia, até que os dias difíceis se tornassem apenas memórias distantes e a felicidade fosse possível novamente. Lara acordava cedo, antes do sol nascer, e o som do despertador cortava a tranquilidade da manhã. Ela olhava para o teto por um momento, sentindo o peso das noites mal dormidas e o cansaço acumulado, mas sabia que precisava se levantar. João ainda estava na cama, dormindo tranquilamente, sem entender completamente o que havia acontecido, mas com a confiança cega de que sua mãe sempre o protegeria. E era por ele que Lara se levantava todos os dias, mesmo quando o desânimo ameaçava se instalar. A decisão de recomeçar, de sair da cidade e procurar algo melhor, não foi fácil. A dor da separação de Lucas ainda estava fresca em seu coração, e a sensação de ter sido deixada para trás por quem mais amava era algo que Lara carregava com um peso insuportável. Mas a realidade não dava tempo para lamentações. Com o apoio de alguns amigos, que lhe estenderam a mão quando ela mais precisou, Lara conseguiu um emprego como professora em uma cidade vizinha. Embora fosse um passo pequeno, era uma luz no fim do túnel. Ela sabia que não seria fácil. A cidade para a qual ela se mudou não era grande, mas também não era um lugar onde ela conhecia muitas pessoas. Era uma nova vida, cheia de promessas, mas também de desafios imensos. Lara precisava se adaptar a novos alunos, a um novo ritmo de trabalho e, acima de tudo, aprender a lidar com a saudade que sentia de sua casa e de tudo o que havia deixado para trás. O primeiro dia na escola foi especialmente difícil. Lara se levantou cedo, arrumou João, que estava encantado com a ideia de um novo começo, e o levou até a escola local. Ela sabia que João estava se ajustando, mas ainda havia um vazio entre eles. Ela não sabia como preencher aquele buraco, aquele espaço deixado pela perda de uma vida que pensavam ser perfeita. Ao chegar na escola, o cenário era bem diferente do que ela estava acostumada. As paredes da sala de aula eram mais simples, e os recursos escassos, mas Lara não se importava. Ela estava ali para ensinar, para fazer a diferença na vida daqueles jovens, e se fosse necessário, ela faria tudo sozinha, como sempre fizera. Era com esse espírito de luta que ela entrou na sala de aula pela primeira vez, com os alunos a observando com curiosidade. Ela tentou, com todas as forças, não deixar transparecer o turbilhão de emoções que se passava dentro dela. Mas, enquanto começava a ensinar, Lara se deu conta de algo importante. Mesmo nas adversidades, ela ainda possuía algo valioso: sua paixão por ensinar, sua vocação que nunca a abandonou. Ela viu nos olhos de seus novos alunos a mesma sede de aprendizado que ela sentia em sua própria infância. E foi ali, naquele momento simples, que ela encontrou força para seguir em frente. Os primeiros meses foram desgastantes. Lara fazia horas extras para ganhar um pouco mais, enfrentando o trânsito, o cansaço, as preocupações com as finanças. A cada final de mês, ela tinha que se desdobrar para pagar as contas, para garantir o básico para ela e João. Às vezes, o dinheiro mal dava para cobrir as despesas, mas ela se recusava a pedir ajuda, sentindo que precisava ser forte por João e por si mesma. "Mãe, quando a gente vai morar em uma casa grande?" João perguntou, com o olhar inocente de uma criança que ainda acreditava no poder de um simples desejo. Lara olhou para ele e, por um momento, o silêncio pairou no ar. Ela queria poder prometer que tudo ficaria bem, que a vida deles seria como antes. Mas, ao mesmo tempo, sabia que o recomeço seria muito mais árduo do que qualquer um poderia imaginar. "Um dia, filho, um dia a gente vai ter uma casa grande. Mas, por enquanto, o importante é que estamos juntos, e isso é o que mais importa." Ela disse,
tentando não deixar transparecer a incerteza que ela mesma sentia. Ela apertou a mão de João, como se ao fazer isso, pudesse transmitir-lhe toda a confiança que ela própria tentava encontrar. Cada dia era uma luta. Lara acordava com o peso do dia anterior, e quando finalmente caía na cama à noite, sentia-se exausta, como se o esforço de reerguer sua vida fosse uma batalha sem fim. O trabalho na escola era gratificante, mas não aliviava as preocupações com o futuro, com o pouco dinheiro que restava no fim do mês e com o que mais ela poderia fazer para melhorar a vida de João. Foi quando ela começou a perceber algo importante: as pequenas vitórias. Os sorrisos de seus alunos ao aprenderem algo novo, os abraços carinhosos de João quando ela chegava em casa, as pequenas conquistas pessoais que lhe davam forças para continuar. Havia algo em seu coração que não permitia que ela desistisse. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela não podia olhar para trás. Não podia pensar na vida que perderá, na casa que Lucas atirara. Ela precisava criar algo novo, algo que fosse só dela e de João. "Mãe, você está fazendo um bom trabalho", João disse, um dia, após ela ter ajudado ele com a lição de casa. O olhar dele era tão puro, tão cheio de confiança, que Lara quase não conseguiu conter as lágrimas. Ela não sabia se estava fazendo o suficiente, se estava conseguindo dar a João tudo o que ele precisava, mas, naquele momento, ela soube que o amor deles era tudo o que realmente importava. Lara sabia que a estrada à frente ainda seria longa e cheia de obstáculos, mas ela também sabia que, com o tempo, ela conseguiria transformar aquela dor em força. A cada novo amanhecer, ela se levantaria, lutaria e faria o melhor por João. O recomeço era difícil, mas não impossível. E ela estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida, com a coragem de quem não tinha mais nada a perder, mas também tudo a ganhar. Lara estava sentada à mesa, com as mãos sobre o teclado do computador, tentando calcular as despesas do mês. O som das teclas batendo ecoava pela sala silenciosa, e a luz suave da tarde entrava pela janela, iluminando a mesa de forma suave, quase reconfortante. João estava no canto, brincando com seus brinquedos, como sempre, imerso em seu próprio mundo, sem perceber a luta silenciosa que sua mãe enfrentava para equilibrar a vida deles. Ela sentiu o peso das semanas pesadas, dos meses sem fim, mas, apesar de tudo, Lara não se deixava abater. Quando pensava que estava no limite, o sorriso de João a lembrava do motivo pelo qual ela nunca desistiria. Ele era sua força. Mas aquele dia, aquele simples momento de rotina, estava prestes a ser interrompido por algo que ela jamais imaginaria. O som da campainha quebrou o silêncio da casa. Lara olhou para João e, com um sorriso cansado, pediu-lhe para abrir a porta. Quando ele voltou com uma carta na mão, algo em seu semblante fez Lara levantar os olhos da tela do computador. A carta era grande, com uma aparência formal, como aquelas que ela nunca recebia. João entregou-lhe com uma expressão curiosa, sem entender muito bem o que estava acontecendo. "Mãe, o que é isso?" João perguntou, olhando para o envelope com os olhos brilhando de curiosidade. Lara não sabia o que esperar. Ao olhar para o remetente, ela franziu as sobrancelhas. O nome não lhe era familiar. Não era algo que ela pudesse reconhecer facilmente. Ela rasgou o envelope com as mãos trêmulas, não por nervosismo, mas por um impulso curioso que ela não conseguia explicar. A carta dentro era escrita em um papel de qualidade, com uma caligrafia elegante e firme. Lara começou a ler em voz baixa, sem conseguir entender completamente o que estava dizendo. "Prezada senhora Lara Souza, é com grande respeito que lhe escrevo esta carta, para informá-la que você foi nomeada herdeira de uma fortuna significativa, deixada por sua tia-avó, Dona Teresa Souza, falecida recentemente. Ela, como você deve saber, viveu em uma propriedade distante e não manteve contato com a família nos últimos anos. A herança inclui um montante considerável de bens e valores, que se encontram sob custódia de nosso escritório. Pedimos que entre em contato conosco o mais breve possível para que os detalhes e a formalização possam ser discutidos." Lara leu novamente, tentando processar as palavras. Ela sentiu o chão parecer vacilar sob seus pés. Herdeira de uma fortuna? Tia-avó. Ela não tinha a menor ideia de quem fosse essa mulher, mas, pela carta, parecia que a fortuna que ela deixará era algo imenso.
O peso das palavras foi suficiente para fazer Lara esquecer até mesmo de respirar por um momento. Ela olhou para João, que a observava atentamente, e seus olhos estavam perdidos em um mar de incertezas. Mãe, o que diz a carta? João perguntou novamente, agora mais sério. Lara não sabia como responder. Ela estava atônita. Durante toda a sua vida, ela nunca soubera da existência dessa tia-avó. Como ela poderia ter deixado algo para ela? Lara sentia um turbilhão de emoções, misturando a incredulidade com uma pontada de esperança que ela não se permitia acreditar. Estaria essa carta real? Seria alguma pegadinha cruel? Com mãos trêmulas, Lara pegou o telefone e ligou para o escritório mencionado na carta. O número que ela discou parecia irreal, como se fosse de outra realidade. O homem que atendeu do outro lado da linha parecia sereno, quase indiferente à surpresa que Lara ainda tentava processar. Senhora Lara, é um prazer falar com você. Recebemos sua carta, e posso confirmar que a informação é verdadeira. Sua tia-avó, Dona Teresa, deixou para você a totalidade de sua fortuna. A quantia é considerável, e estamos prontos para orientá-la em todos os passos para acessar os bens. Lara mal podia acreditar no que estava ouvindo. Cada palavra parecia mais surreal do que a anterior. Ela sentia como se estivesse sonhando, mas a voz do homem na linha era calma, profissional, como se estivesse apenas dando uma notícia trivial. Mas para Lara, aquilo era o oposto de trivial. Era uma revolução silenciosa que transformava sua vida em uma direção que ela jamais poderia imaginar. Quando a ligação terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos, com a carta ainda na mão. O peso da realidade estava começando a se instalar em seu coração. João se aproximou mais uma vez, olhando para sua mãe com olhos curiosos e cheios de perguntas. Mãe, a gente vai ser rico agora? Lara olhou para ele, e algo em seu peito apertou. Ela queria gritar, correr para fora de casa e contar a todos, mas sabia que não poderia fazer isso. O que a carta dizia poderia mudar tudo, mas também trazia incertezas que ela ainda não conseguia compreender. A única coisa que ela sabia com certeza era que sua vida estava prestes a mudar radicalmente, e ela não sabia exatamente como lidar com isso. Eu não sei, filho. Mas, de uma coisa, eu tenho certeza. Não importa quanto dinheiro a gente tenha, o que realmente importa é que estamos juntos e que tudo isso não vai mudar o que somos. Vamos dar o próximo passo com calma e ver o que o futuro nos reserva. Lara abraçou João com força, sentindo um misto de emoção e receio. Ela sabia que o recomeço seria difícil, mas, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dela se acendeu. Talvez, finalmente, ela tivesse a oportunidade de construir algo grande para ela e João. Mas, ao mesmo tempo, sentia que esse novo capítulo traria mais desafios. O que quer que a fortuna dela representasse, Lara sabia que sua verdadeira riqueza já estava ali, ao seu lado, com João. Agora, ela tinha uma chance, uma oportunidade para mudar tudo. E, com coragem renovada, ela estava pronta para enfrentar o que viesse, passo a passo. Lara ainda estava sentada à mesa quando a última palavra da carta ecoou em sua mente. Imóveis, terras, uma soma considerável de dinheiro. Ela não conseguia processar tudo aquilo de uma vez. Sua mente estava girando como um turbilhão, com cada palavra batendo forte em seu peito. As dificuldades dos últimos meses, os dias sombrios, a sensação constante de estar à beira do abismo. Tudo aquilo parecia ter sido uma preparação para este momento. Mas a surpresa era tão grande que ela não sabia por onde começar. Com a carta ainda em suas mãos, Lara sentou-se na cadeira, a respiração acelerada. Como? Como isso poderia ser real? Ela, uma mulher simples, que passará a maior parte de sua vida lutando para dar a João o que ele precisava, agora era herdeira de uma grande fortuna. A fortuna de alguém que ela sequer sabia que existia. Imóveis, terras, ela repetiu mentalmente, tentando visualizar o que isso significava. Uma casa, talvez. Talvez uma pequena propriedade. Mas terras, uma soma considerável de dinheiro. Sua mente dava voltas. Ela não sabia nem por onde começar a entender aquilo. A primeira reação foi de incredulidade, mas logo veio a sensação de que sua vida estava prestes a mudar radicalmente. E o que seria dessa herança? Pensou Lara, tentando raciocinar. Seria possível que uma tia-avó distante tivesse deixado algo tão grandioso para ela?
Era difícil de acreditar. Se antes as dificuldades pareciam imensas, agora, com a possibilidade de ter tudo o que sempre sonhou, os medos e as inseguranças começaram a surgir. Ela não estava acostumada com essa vida. O que faria com toda essa fortuna? Como poderia lidar com tanta responsabilidade? Enquanto refletia sobre as palavras da carta, Lara sentiu um peso em seu peito. As noites em albergues com João, as dificuldades para conseguir emprego, as dívidas que pareciam se multiplicar, tudo isso parecia agora um sonho distante. Mas essa era uma nova realidade, e ela não sabia se estava preparada para ela. A única coisa que sabia com certeza era que, apesar da riqueza que ela acabará de descobrir que possuía, o que realmente importava era o que ela faria com aquilo. O que seria de sua vida e de João se ela tomasse as decisões erradas? Lara sabia que não podia deixar a sorte e a fortuna decidirem por ela. João, como sempre, estava ao seu lado. Vendo o estado de sua mãe, com os olhos fixos na carta, aproximou-se devagar e perguntou: "Mãe, por que você está tão quieta? Você está feliz?" Lara olhou para o filho. Os olhos inocentes de João não viam a confusão que tomava conta de seu coração. Ele via uma oportunidade, uma mudança, e esperava ver sua mãe sorrir. Mas Lara sabia que esse sorriso seria forçado, ainda que ela desejasse poder sorrir para ele naquele momento. A verdade era que ela estava assustada. "Estou sim, meu amor. Mas, às vezes, a vida nos dá coisas que precisamos entender antes de aproveitar." Aquelas palavras pareciam pequenas diante da magnitude do que estava acontecendo, mas eram o que ela sentia. Como deveria usar essa herança? Lara não queria se perder no luxo e nas distrações que poderiam vir com o dinheiro. Ela sempre soubera que o que realmente importava era o que se fazia com as oportunidades que a vida nos dá. E aquela era, sem dúvida, uma grande oportunidade. As horas seguintes foram uma mistura de sensações conflitantes. Lara ligou para o advogado que havia assinado a carta. Quando o homem atendeu, sua voz ainda parecia calma e profissional, mas agora ela tinha um peso diferente para Lara. Ela precisava entender o que estava realmente acontecendo. "Senhora Lara, agora que a senhora tem plena confirmação da herança, posso lhe garantir que o processo para acessar os bens será rápido. Existem várias propriedades em diferentes estados, algumas terras, e uma conta bancária com um valor considerável." Lara ouviu aquelas palavras como se estivesse ouvindo alguém falar sobre a vida de outra pessoa, alguém distante, que não tinha nada a ver com sua realidade. "Como faço para ir até esses lugares? Eu nunca imaginei que teria tudo isso", disse Lara, ainda sem saber como reagir. "Tudo será organizado pela nossa equipe, senhora. Apenas preciso de sua confirmação sobre os documentos. Se desejar, podemos agendar uma visita aos imóveis para que a senhora tome conhecimento de tudo que está sob seu nome." Lara ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar tudo aquilo. Era difícil acreditar que algo tão grande e transformador estava prestes a acontecer, mas ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia se deixar levar pela emoção. Sua vida tinha mudado, mas não seria fácil lidar com as consequências. Quando ela desligou o telefone, uma sensação de vertigem tomou conta de seu corpo. Ela tinha uma nova vida, mas as responsabilidades agora eram ainda maiores. Em sua mente, uma pergunta surgia: será que eu estou pronta para tudo isso? Ela olhou para João, que brincava distraído, e sentiu um impulso forte dentro de si. "Eu tenho que fazer isso por ele, por nós." Lara sabia que, com a fortuna, poderiam finalmente deixar para trás os tempos difíceis, mas também sabia que essa nova fase da vida exigiria sabedoria e maturidade. Ela não estava sozinha nesse processo. Lara se sentia mais forte do que nunca, com a certeza de que poderia superar qualquer desafio, desde que tivesse ao seu lado o que realmente importava: o amor e a determinação para construir um futuro melhor. No fim das contas, Lara soubera que não era o valor da herança que definiria sua vida, mas o modo como ela escolhesse lidar com isso. O impacto da herança estava apenas começando, mas Lara sabia que o mais importante não era a riqueza material. A verdadeira riqueza estava em sua capacidade de recomeçar e de tomar as rédeas do destino para si e para João. Ela sabia que a vida tinha mais a oferecer, e agora, com coragem renovada, ela estava pronta para enfrentar tudo o que estava por vir. Lara sentou-se à beira de sua cama, os olhos fixos no horizonte, mas sua mente estava longe,
nas memórias que insistiam em voltar, como fantasmas do passado. Ela tinha finalmente o que precisava para recomeçar. A herança, que por tanto tempo parecia algo impossível e distante, agora estava em suas mãos. Mas isso não mudava o que havia acontecido. Não apagava a dor, nem o abandono. E, acima de tudo, não mudava o fato de que Lucas, o homem com quem ela havia sonhado uma vida inteira, a havia humilhado da maneira mais cruel. Ela olhou para João, que brincava com seus brinquedos na sala, alheio ao turbilhão que estava se formando dentro de sua mãe. Lara sabia que ele merecia mais do que aquilo. Ele merecia segurança, ele merecia um futuro diferente, longe das sombras que o haviam assombrado. E para isso, ela precisava se confrontar com Lucas. Precisava olhar nos olhos dele e mostrar que ela não era mais a mulher frágil e desprezada de antes. Ela agora tinha poder, tinha voz. E não poderia mais deixar que ele se saísse com a sua. Com o peso da decisão sobre seus ombros, Lara respirou fundo. Era hora de encarar o homem que a havia feito sofrer. Ela pegou seu celular e, com a mão firme, digitou a mensagem. Lucas, eu preciso falar com você. Vamos nos encontrar. Não havia mais espaço para fraqueza, nem para arrependimentos. Ela havia perdido muito, mas agora ela sabia o que era mais importante, o que ela faria com sua vida dali em diante. Lucas respondeu quase imediatamente. Seu tom era de curiosidade, mas também de desdém. Ele não imaginava o que estava por vir. Na tarde marcada, Lara e João entraram no carro. A viagem parecia uma eternidade, mas o coração de Lara batia forte, um misto de raiva e determinação pulsando nas veias. Quando ela chegou à casa de Lucas, sua mente ficou momentaneamente em branco. O lugar era um grande e imponente sobrado, com acabamentos luxuosos e uma área externa impecável. Lara nunca imaginara que um dia seria capaz de ver Lucas viver daquele jeito. Aquela casa não era mais a casa deles. Era a casa de um homem que se entregará à ilusão do poder e da riqueza. Ela estacionou o carro na frente da casa e olhou para João, que ainda estava com o semblante confuso. Mãe, por que estamos aqui? Perguntou João, de maneira inocente. Não se preocupe, filho. Tudo vai ficar bem. Eu só preciso conversar com o seu pai. Lara respirou fundo e se dirigiu até a porta. O som da campainha pareceu ecoar por toda a sua alma. Ela sabia que estava prestes a enfrentar o homem que a havia destruído, mas que agora, em um golpe de ironia do destino, precisaria dela mais do que ela precisaria dele. Quando a porta se abriu, Lucas estava ali. Ele parecia tão diferente. Estava com roupas caras, seu cabelo mais arrumado, seu sorriso arrogante estampado no rosto. Ao vê-la, a expressão dele mudou de imediato. Ele não esperava encontrar Lara ali, com aquele olhar determinado, e muito menos com a postura de quem agora controlava sua própria vida. Lara, o que você está fazendo aqui? Perguntou Lucas, sem entender a situação, mas tentando esconder o desconforto que sentia. Lara olhou para ele, sem uma palavra. Seus olhos estavam firmes, e ela se manteve em silêncio por um momento, sentindo que aquele confronto não seria fácil, mas era necessário. Ela respirou fundo e então falou, com uma calma fria. Eu vim te dizer que finalmente encontrei o que eu precisava para seguir em frente, Lucas. Uma herança. Eu sou herdeira agora. Uma herança que vai mudar nossa vida, mas que também vai mudar tudo o que você fez. O choque foi visível. Lucas deu um passo para trás, e por um instante, parecia não conseguir processar o que ela acabará de dizer. Ele a olhou com incredulidade, como se não fosse possível acreditar que a mulher que ele havia desprezado agora tinha o que ele nunca imaginou que teria. Ele, que acreditava que ela não passava de uma professora simples e sem recursos, agora via Lara sob uma luz completamente diferente. Ela não era mais a mulher sem poder, sem voz. Ela tinha algo muito mais valioso agora, a possibilidade de reescrever sua história. O que você está dizendo? Lucas gaguejou, seu orgulho começando a se desmoronar, pois ele sabia que havia cometido um erro caro. Lara o encarou com um olhar que, pela primeira vez, não carregava o rancor, mas a firmeza de quem se recusa a ser mais uma vítima. Ela sentia que precisava mostrar a Lucas que ela não estava ali para pedir desculpas ou buscar vingança. Ela estava ali para confrontá-lo, para mostrar que ele não podia mais manipular sua vida. Você me expulsou de casa, Lucas. Me deixou na rua com o nosso filho,
acreditando que a sua vida com Maria seria mais importante do que a nossa. Mas agora, a vida que você sonhou, a vida de luxo e poder, não está mais ao seu alcance. Eu sou a dona dessa história agora. Ela fez uma pausa, deixando as palavras caírem pesadas no ar. Lucas estava atônito, as palavras de Lara ressoando em sua mente. Ele olhou para Maria, que estava ali, em um canto da sala, observando a cena com um sorriso cínico. Ele não sabia o que fazer. Como ele explicaria aquilo? Como ele poderia retomar o controle da situação quando sua ex-esposa, a mulher que ele considerava fraca e submissa, estava diante dele mais forte do que jamais imaginou? Lara, por favor, Lucas começou, mas as palavras não saíam como ele gostaria. Ele não sabia como continuar. Ele sabia o que havia feito, mas não conseguia assumir completamente a magnitude de sua traição. Não há mais espaço para desculpas, Lucas. Agora, é sobre o que você vai fazer com essa verdade. Você escolheu viver com Maria, agora viva com as consequências. Eu não estou mais no seu controle. Eu sou dona da minha vida, e você não tem mais poder sobre mim. As palavras de Lara estavam carregadas de uma força que ele jamais imaginara nela. Lucas, com a cabeça baixa e a expressão de derrota, ficou ali, sem saber o que fazer. Ele pensou em suas ações, no que havia perdido, e, pela primeira vez, uma dúvida o assolou. O que seria dele agora? Ele tinha tudo o que queria, ou achava que tinha, mas na verdade, havia perdido tudo o que realmente importava. Lara olhou para ele, sentindo pela primeira vez que a balança estava em suas mãos. Ela virou-se para sair, levando consigo a certeza de que o ciclo estava quebrado. Ela não era mais a mulher que ele poderia controlar. Ela não precisava dele para ser feliz. E mais importante, ela não era mais aquela que havia sido subestimada. Ela agora sabia o seu valor. E com isso, Lara deixou para trás Lucas e Maria, com a consciência tranquila de que o poder de mudar sua vida estava em suas próprias mãos. O som da campainha ecoou pela casa vazia, mas o coração de Lara estava longe, preso a lembranças do passado, quando ela acreditava que sua vida seria diferente. Desde o momento em que ela havia confrontado Lucas, a tranquilidade que ela buscará durante meses de dificuldades parecia finalmente ao seu alcance. Ela já havia passado por muitas lutas, mas o maior desafio havia sido, sem dúvida, aquele. E agora, o homem que a tinha expulsado com seu filho, sem sequer olhar para trás, estava batendo à sua porta. Lara olhou pela janela e viu Lucas lá fora, parado, com uma expressão que ela não reconhecia. Não era o Lucas arrogante e imponente que ela conhecera. Era um homem derrotado, visivelmente fragilizado pela situação que ele mesmo criará. Ele estava sozinho, sem a companhia de Maria, e parecia ter abandonado qualquer tentativa de manter a fachada de sucesso. Agora, diante da mulher que ele havia desprezado, Lucas estava vulnerável. Ela respirou fundo, um misto de raiva e dor passando por seu peito, mas não deixou que isso a dominasse. Lara sabia o que ele queria. Ele queria redenção, queria que ela o perdoasse, mas ela já não era mais a mesma. A mulher que uma vez amou Lucas com todas as forças de seu ser já havia deixado esse sentimento para trás. Agora, ela estava firme e sabia que não poderia dar espaço àquele que a destruíra. Com um movimento lento e deliberado, ela abriu a porta. Lucas não teve coragem de olhá-la nos olhos de imediato. Ele estava com as mãos nos bolsos, tentando esconder a tensão em seu corpo. Lara sentiu uma pontada de dor ao vê-lo tão perdido, mas sabia que isso não deveria afetá-la. Ele havia feito escolhas, e agora teria que enfrentar as consequências delas. Lara, a voz de Lucas falhou no começo, como se ele ainda estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu não sei nem por onde começar. Lara o observou em silêncio. Ele estava ali, com a cabeça baixa, como se realmente sentisse o peso do que fizera. Era estranho ver aquele homem, que outrora a tratara com descaso, agora ali, tentando se desculpar, tentando buscar algo que, aos olhos dela, era irreparável. O que você quer, Lucas? Sua voz saiu fria, sem rancor, mas firme. Não havia mais espaço para emoções vazias, para desculpas que não significavam nada. Ele levantou os olhos devagar, como se estivesse se preparando para o pior. Eu sei que te machuquei, e agora, vendo tudo o que aconteceu, eu percebo que fui um idiota. Eu te tratei de forma injusta,
e te perdi por causa de um sonho de riqueza que eu nem sabia se era real. Eu me deixei levar pela Maria, pela ideia de uma vida fácil, e acabei esquecendo o que realmente importava. Eu te amo, Lara. Sempre amei. As palavras de Lucas eram carregadas de arrependimento, mas Lara não sentiu mais nenhuma dor por elas. O que ele estava dizendo agora não mudava o que ele fizera no passado. Não apagava as noites em que ela se sentiu sozinha, nem a dor de ser abandonada sem sequer um olhar de compaixão. Lucas havia escolhido um caminho, e Lara sabia que esse caminho não a incluía. Ela o olhou nos olhos, com uma intensidade que poderia derrubar qualquer um. A dor, a frustração e a perda eram palpáveis em seu rosto, mas ela não cedeu. A vida a havia transformado, e ela sabia que não poderia mais ser a mulher que se ajoelhava diante de promessas vazias. Lucas, ela disse, com a voz serena, mas firme. Eu sei o que você está tentando fazer. Eu vejo o arrependimento nos seus olhos, mas o perdão não é algo que você possa simplesmente pedir e esperar receber. O que você fez não foi apenas um erro. Você me destruiu, me tirou tudo o que eu acreditava ser real. E, por mais que você esteja arrependido, isso não muda o que você me fez. Ela deu um passo para trás, deixando a porta meio aberta, mas não permitindo que ele entrasse. Era simbólico, ela pensava. Ele estava fora da sua vida agora. Ele não fazia mais parte da sua história. Você me deixou na rua, Lucas. Com o nosso filho. Eu passei noites em albergues, em casas de amigos, sem saber onde me abrigar, e você estava em uma mansão com a Maria, vivendo uma vida de luxo, enquanto eu estava lá, sozinha, tentando sobreviver. Eu não posso esquecer isso. Lucas tentou dar um passo à frente, como se quisesse tocá-la, mas Lara o parou com um gesto de mão. Não, ela falou com firmeza. Não adianta mais. O que aconteceu, aconteceu, e não há desculpas que mudem isso. Você me traiu de uma forma que nunca pensei que fosse possível. E, embora agora eu tenha a fortuna para começar de novo, você nunca mais vai ter a chance de ser parte da minha vida. Aquelas palavras, duras e implacáveis, caíram como uma sentença. Lara sentiu um peso sair de seus ombros ao pronunciar aquilo. Ela não sentia raiva, não sentia ódio. Ela apenas sentia que havia chegado o momento de seguir em frente, de deixar para trás tudo o que havia sido. Não importava mais o que Lucas sentia. Ele fez suas escolhas, e agora ele teria que viver com elas. Lucas ficou parado, em silêncio. Ele olhou para ela com olhos de arrependimento, mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. As palavras de Lara haviam sido como um espelho, refletindo toda a dor que ele mesmo causará. Ele sabia que não havia mais volta. Ele não podia mais reverter o que acontecerá. E, de certa forma, sabia que ele não merecia o perdão. Ele havia perdido tudo o que realmente importava. Eu entendo, ele disse finalmente, com uma voz quebrada. Eu entendo, Lara. Eu sei que não mereço o seu perdão. Só espero que um dia, se tiver um pouco de paz no seu coração, você se lembre do bom que tivemos, antes de tudo isso. Lara não respondeu. Ela apenas olhou para ele pela última vez. Com um suspiro profundo, fechou a porta. Ela sabia que aquele capítulo estava finalmente terminado. E o que vinha agora era um futuro que ela construiria sozinha, com força, dignidade e o amor de seu filho. Lucas, por sua vez, ficou ali, sozinho novamente, sem saber como recomeçar. Mas, em algum lugar dentro de si, ele sabia que já não havia mais espaço para ele na vida de Lara. Ela havia seguido em frente, e ele teria que fazer o mesmo. Maria estava sentada em sua luxuosa sala de estar, cercada por móveis caros e objetos de arte que ela colecionara ao longo dos anos. Apesar do brilho e da opulência ao seu redor, o vazio que sentia crescia a cada dia. Nos primeiros meses, ela se sentirá satisfeita com Lucas ao seu lado. Ele era charmoso, e a ideia de ter conquistado alguém que parecia tão apaixonado por ela a enchia de orgulho. Mas agora, tudo parecia uma ilusão. Lucas passava horas mergulhado em pensamentos, os olhos perdidos em algo que Maria não conseguia alcançar. A energia que ele tinha quando chegou até ela, com sonhos e promessas de uma vida juntos, desaparecera. E, cada vez mais, ela notava algo que nunca havia admitido antes. Ele estava lamentando a escolha que fizera. Certa tarde, Maria decidiu testar o que há muito suspeitava. Lucas, chamou ela,
em um tom mais casual do que o normal, enquanto servia café para os dois. Você já pensou em como seria sua vida se tivesse tomado outra decisão? Lucas levantou os olhos do jornal que fingia ler, claramente desconfortável com a pergunta. Ele demorou a responder, mexendo no café como se estivesse procurando coragem dentro da xícara. Por que está me perguntando isso? Devolveu, tentando soar indiferente, mas Maria já conhecia seus maneirismos bem demais. Porque eu vejo você. Vejo como seus olhos se perdem, como você está aqui, mas não está. Sei que não é feliz, Lucas. A voz dela estava calma, mas havia uma firmeza que ele não pôde ignorar. Eu só quero ouvir de você. Lucas suspirou, passando a mão pelo rosto. Ele parecia cansado, como se estivesse carregando o peso do mundo. Não é tão simples assim, Maria. Eu fiz escolhas ruins, e agora tenho que viver com elas. Maria observou o homem à sua frente. Ele não era o mesmo Lucas que ela havia conhecido na oficina. O brilho de aventura, aquele fogo nos olhos que a fascinara, estava apagado. No lugar disso, havia arrependimento e culpa, e Maria sabia muito bem o porquê. Você ainda é uma Lara, não é? Perguntou ela, de forma direta. Lucas congelou. Era como se todas as palavras que ele poderia dizer desaparecessem em um instante. Ele tentou negar, mas sabia que seria inútil. Maria era esperta demais para cair em mentiras. Começou ele, mas parou. A verdade estava clara, mesmo sem ser dita. Maria deu um leve sorriso, mas não era de felicidade. Era o sorriso triste de alguém que finalmente aceita uma verdade dolorosa. Eu sabia. Sempre soube, no fundo. Você nunca me amou, Lucas. Você amava o que eu representava. O dinheiro, o status, a promessa de uma vida fácil. Mas a mim, como pessoa, você nunca amou. Maria, não é isso. Lucas tentou intervir, mas ela levantou a mão, pedindo silêncio. Por favor, Lucas. Não complique mais do que já está. Ela se levantou, caminhando até a janela, onde as cortinas de seda deixavam entrar uma luz suave do fim de tarde. Eu também sou culpada. Eu sabia que você estava fugindo de algo. Sabia que a sua chegada na minha vida era um reflexo do que você havia perdido. Mas eu quis acreditar que poderia ser diferente. Achei que o tempo faria você me amar. Lucas baixou a cabeça. Ele não podia negar as palavras de Maria. Ela estava certa, e a culpa que o consumia ficou ainda mais pesada. Maria se virou para ele, agora com um olhar resoluto. Lucas, você precisa ir. Sua voz era calma, mas determinada. Isso aqui não faz mais sentido. Para mim, e muito menos para você. Maria, espera. Ele tentou argumentar, mas ela o interrompeu novamente. Não, Lucas. Você não está mais aqui. Não de verdade. Francamente, eu não quero mais viver ao lado de alguém que só está comigo porque não tem coragem de voltar atrás nas suas escolhas. Eu mereço mais do que isso. E você? Bem, você precisa descobrir o que fazer com a sua vida. Mas não será aqui. Lucas ficou em silêncio. Ele sabia que Maria tinha razão, mas a realidade de ser expulso mais uma vez, de perder tudo de novo, era esmagadora. Mesmo assim, ele não tinha forças para lutar. Ele não podia mais mentir, nem para Maria, nem para si mesmo. Maria caminhou até a porta e a abriu, um gesto que foi ao mesmo tempo firme e simbólico. Pode levar o que trouxe, Lucas. Mas tudo o que construí aqui, toda essa vida, é minha. Com todo respeito, você não faz mais parte dela. Lucas olhou para Maria uma última vez, tentando encontrar algo para dizer, mas nenhuma palavra veio. Ele apenas pegou suas poucas coisas e saiu, sentindo o peso de mais uma porta que se fechava em sua vida. Enquanto ele se afastava, Maria respirou fundo. Pela primeira vez em meses, sentiu uma estranha paz tomando conta dela. Não era fácil aceitar que havia investido tanto em algo que não deu certo, mas sabia que era o certo a fazer. Ela merecia uma vida plena, e Lucas não fazia parte disso. Lucas, por outro lado, caminhou sem rumo pelas ruas da cidade. Ele havia perdido tudo, mais uma vez. Mas, no fundo, sabia que era o responsável por cada perda. Agora, sozinho e sem rumo, ele teria que enfrentar a realidade de suas escolhas e, talvez, encontrar uma maneira de recomeçar. Quando Lara decidiu transformar sua vida, não foi apenas por ela mesma,
mas por João, por sua dignidade e por todas as mulheres que, como ela, já haviam sido subestimadas. Sentada na pequena mesa de sua sala, agora em uma casa confortável que comprará com parte da herança, ela olhava para os papéis do curso de administração que acabará de se matricular. Seus olhos brilhavam com um misto de ansiedade e determinação. Mamãe, por que você está tão feliz? Perguntou João, enquanto brincava com um carrinho que ela lhe dera recentemente. Lara olhou para o filho, sorriu e se ajoelhou ao lado dele. Porque, meu amor, a mamãe está construindo algo que vai mudar as nossas vidas. E, quem sabe, ajudar muitas outras pessoas também. O menino não entendeu completamente, mas o sorriso no rosto de Lara bastou para enchê-lo de segurança. No início, o curso de administração foi um desafio para Lara. Conciliar o tempo entre estudar, cuidar de João e organizar sua nova vida era exaustivo. Mas cada aula despertava nela uma paixão que nunca imaginara ter. Lara começou a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes, quase irreais. Foi durante uma aula sobre empreendedorismo social que uma ideia começou a tomar forma. Lara percebeu que, com os recursos que tinha e a experiência como professora, podia unir suas duas paixões, educação e transformação social. Ela decidiu criar uma empresa que oferecesse projetos educacionais para crianças de áreas carentes, algo que pudesse impactar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Eu quero mudar vidas, disse ela, certa noite, enquanto conversava com uma colega do curso. E você vai conseguir, Lara. Sua determinação é contagiante. Com seu plano em mãos, Lara começou a dar os primeiros passos para abrir sua empresa, a qual chamou de Nova Esperança. Ela contratou profissionais dedicados e idealistas, que acreditavam em seu propósito. Lara transformou parte da herança em centros de aprendizagem equipados com tecnologia moderna e métodos de ensino inovadores. Ela sabia que não bastava construir algo bonito. Era necessário alcançar os lugares que mais precisavam. Foi então que Lara começou a visitar comunidades, conversando com líderes locais e pais. Não é só sobre ensinar matemática ou português, dizia ela em uma reunião comunitária. É sobre dar às nossas crianças a oportunidade de sonhar e acreditar que elas podem conquistar o mundo. As palavras de Lara tocavam as pessoas, não apenas porque eram inspiradoras, mas porque vinham de alguém que havia vivido na pele o peso das dificuldades. Nova Esperança começou pequena, com apenas um centro educacional e algumas dezenas de crianças atendidas. Mas, em pouco tempo, os resultados falaram por si. Crianças que antes tinham dificuldades em aprender começaram a prosperar. Jovens descobriram talentos escondidos em música, arte e tecnologia. Lara fez questão de estar presente em cada etapa, desde a construção de novas unidades até as apresentações de teatro realizadas pelos alunos. Lara, você mudou a minha vida, disse uma jovem mãe, emocionada, segurando a mão de sua filha. Minha menina agora quer ser engenheira. Ela nunca teria tido essa chance sem você. Lara apenas sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Era por isso que ela fazia tudo aquilo. Com o sucesso de Nova Esperança, Lara decidiu expandir seu impacto. Lembrando-se das noites difíceis que passou com João nos braços, sem saber para onde ir, ela criou um fundo destinado a apoiar mulheres que enfrentavam situações de abandono e violência. Ela abriu programas de capacitação para que essas mulheres pudessem aprender novas habilidades e reconstruir suas vidas, assim como ela fizera. Em uma de suas palestras para um grupo de mulheres, ela compartilhou sua história. Eu sei como é se sentir traída, sozinha e sem saída. Mas também sei que somos muito mais fortes do que pensamos. Nós podemos recomeçar, não importa quão difícil pareça. A sala irrompeu em aplausos, mas o maior prêmio para Lara era ver aquelas mulheres se levantarem, cheias de esperança, prontas para mudar suas próprias histórias. Com o tempo, Lara se tornou uma figura conhecida e respeitada no mercado. Ela foi convidada para palestras, seminários e eventos em todo o país, sempre compartilhando sua visão sobre o poder da educação e da superação. João, agora um garoto mais velho e orgulhoso da mãe, era seu maior incentivador. Mamãe, quando eu crescer, quero ser como você, dizia ele, cheio de admiração. E você será ainda melhor, meu amor, respondia Lara, com um sorriso. Em cada passo, Lara provou que a força para recomeçar e prosperar está dentro de cada um. E,
Mais do que uma herdeira de fortuna, ela se tornou uma herdeira de esperança e transformação. Lucas sentou-se na beira de uma cama velha em um apartamento pequeno e decadente, alugado com o pouco que ainda lhe restava. Ao redor, caixas vazias e móveis antigos refletiam o estado de sua vida, vazio e abandono. Pela primeira vez em anos, ele se viu completamente só, sem Lara, sem João e sem Maria. Maria fora a primeira a deixá-lo. Após meses de brigas e discussões, ela deixou claro que estava cansada de sustentar um relacionamento que não lhe trazia mais alegria ou benefícios. Lucas, eu pensei que você seria alguém diferente, mas você só trouxe problemas para minha vida, ela disse, com um tom frio e direto. Ele tentou argumentar, mas suas palavras não tinham mais peso. Maria saiu pela porta, deixando para trás um homem perdido, sem rumo, que agora tinha que encarar as consequências de suas escolhas. Naquela noite, Lucas pegou uma garrafa de bebida barata e ficou olhando para a janela. As luzes da cidade pareciam distantes, quase irreais, como se pertencessem a outro mundo. Ele fechou os olhos, mas, em vez de encontrar descanso, sua mente foi tomada por lembranças de Lara e João. Ele lembrou-se do sorriso de Lara quando ele chegava em casa do trabalho, mesmo cansado e sujo de óleo. Ela sempre tinha algo gentil a dizer, mesmo nos dias mais difíceis. Lembrou-se de João correndo pela casa, rindo enquanto ele o pegava no colo. Como eu pude deixar isso escapar? Murmurou para si mesmo, com a voz rouca de arrependimento. A realidade o atingiu com força. Ele trocara o amor genuíno de sua família por uma ilusão de luxo e status que evaporara tão rápido quanto surgira. Na semana seguinte, Lucas decidiu procurar trabalho. Ele foi até a antiga oficina onde trabalhava, mas o dono foi direto. Lucas, sinto muito, mas depois do jeito que você saiu, não posso te aceitar de volta. Você perdeu a confiança de todos aqui. Lucas sentiu o rosto queimar de vergonha, mas sabia que merecia aquelas palavras. Andou pelas ruas o resto do dia, procurando algo, qualquer coisa, que pudesse lhe dar estabilidade. Mas tudo o que encontrou foram portas fechadas e olhares de desdém. Ele se deu conta de que não tinha mais ninguém a quem recorrer. Os amigos que tinha, na verdade, eram apenas conhecidos que estavam ao seu lado enquanto ele ainda tinha algo a oferecer. Agora, eles também o evitavam. Desesperado e consumido pela culpa, Lucas decidiu procurar Lara. Ele sabia que ela não lhe devia nada, mas precisava pelo menos tentar. Ele foi até a escola onde soube que ela trabalhava, mas não teve coragem de entrar. Ficou parado do outro lado da rua, observando-a de longe. Lara parecia diferente, mais confiante e realizada. Ela sorria enquanto conversava com uma colega, sem a sombra de mágoa que ele esperava encontrar. Ele percebeu que ela estava melhor sem ele, e isso doeu mais do que qualquer rejeição que enfrentará. Porém, Lucas não conseguiu evitar. Cruzou a rua e chamou por ela. Lara, por favor, só preciso de 1 minuto. Ela se virou, surpresa, mas sua expressão logo se endureceu. O que você quer, Lucas? Perguntou, sem demonstrar emoção. Eu só queria pedir desculpas. Eu estraguei tudo. Abandonei você e o João, e agora vejo o quanto fui tolo. Lara o encarou por alguns segundos, como se pesasse cada palavra que ouvirá. Lucas, suas desculpas não mudam o que aconteceu. Eu e o João sofremos muito por sua causa, mas nos levantamos. Você fez suas escolhas, e agora precisa viver com elas. Suas palavras foram firmes, mas não cruéis. Lara sabia que ele estava pagando um preço alto, mas ela também sabia que não era sua responsabilidade salvá-lo. Lucas voltou para seu apartamento ainda mais vazio do que antes. A rejeição de Lara não foi uma surpresa, mas ouvir as verdades que ele tentava evitar foi como carregar uma nova ferida. Sem emprego, sem família e sem amigos, ele começou a se isolar ainda mais. Passava os dias em silêncio, olhando para as paredes, tentando encontrar sentido em um futuro que parecia não existir. Mas, em meio à solidão, Lucas começou a refletir. Pela primeira vez, ele olhou profundamente para si mesmo e reconheceu seus erros. Ele sabia que reconquistar o respeito e a dignidade que perderá seria uma jornada longa e solitária, mas, no fundo, desejava ser alguém melhor, não por Lara ou João, mas por ele mesmo. A solidão de Lucas foi sua maior professora. Ela o forçou a encarar a pessoa que se tornará e a perceber que, enquanto estivesse vivo,
ainda havia tempo para tentar se redimir, mesmo que não conseguisse o perdão dos outros. Por enquanto, ele estava apenas começando a entender o verdadeiro peso de suas ações. E, enquanto Lara e João seguiam em frente, construindo uma nova vida, Lucas permanecia em sua solidão, tentando descobrir como transformar seu arrependimento em algo que pudesse, um dia, trazer algum sentido de volta à sua existência. Lara estava sentada em sua ampla varanda, com vista para o jardim florido que ela havia sonhado em ter quando ainda vivia uma vida de dificuldades. Ao lado dela, João brincava com um cachorrinho que haviam adotado recentemente, o som de sua risada enchendo o ar com uma alegria pura e contagiante. Era um daqueles raros momentos de paz, quando Lara permitia-se parar e refletir sobre o caminho que percorrera. De uma mulher traída e desamparada, ela se tornará uma empresária respeitada, uma mãe dedicada e, acima de tudo, alguém que finalmente se sentia inteira. Mas, mesmo com toda a superação, algo ainda pairava no fundo de sua mente. Ela pensava em Lucas. Não era saudade, nem arrependimento por tê-lo deixado no passado, mas sim uma espécie de compaixão. Ela sabia que ele estava preso em um ciclo de dor, resultado direto das escolhas que fizera. E, embora tivesse todo o direito de ignorá-lo e seguir sua vida, Lara não conseguia evitar o impulso de refletir sobre o que aquilo significava. Lara levantou-se e foi até uma pequena caixa de madeira que guardava no escritório. Lá dentro, estavam fotos antigas, lembranças de uma época em que ela e Lucas eram felizes. Havia uma imagem específica que sempre chamava sua atenção. Ela, Lucas e João no parque, rindo juntos enquanto brincavam de fazer bolhas de sabão. Ela segurou a foto por um instante, sentindo uma mistura de emoções. Mamãe! João apareceu na porta, com o cachorro correndo atrás dele. O que você está olhando? Ela sorriu e mostrou a foto para o filho. É uma lembrança de quando você era pequeno. João olhou para a imagem e franziu a testa. Esse é o papai, né? Lara assentiu, mas não disse nada. Você acha que ele está triste? Perguntou João, com a inocência de quem ainda não entendia completamente as complexidades da vida adulta. Talvez, respondeu Lara, depois de pensar por um momento. Mas, sabe, João, às vezes as pessoas precisam passar por momentos difíceis para aprender e crescer. João não pareceu completamente satisfeito com a resposta, mas aceitou. Ele correu de volta para o jardim, deixando Lara sozinha com seus pensamentos. Lara começou a perceber que, embora nunca pudesse esquecer o que Lucas fizera, ela havia perdoado internamente. Não por ele, mas por ela mesma. Carregar o peso da mágoa não fazia mais sentido em sua vida. Ela nunca voltaria a confiar nele, nunca abriria espaço para que ele retornasse ao seu círculo familiar, mas podia desejar que ele encontrasse algum tipo de paz. Afinal, a maior superação de Lara não era apenas reconstruir sua vida, mas também encontrar a serenidade para deixar o passado ir embora completamente. Lara sabia que o futuro era promissor e, com João ao seu lado, sentia-se pronta para enfrentar qualquer coisa. Sua vida não era apenas uma história de superação. Era uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, havia sempre uma luz esperando para ser encontrada. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, Lara observava João correndo pelo jardim. O sorriso no rosto do filho era um reflexo da paz que ela agora sentia em seu coração. Aquela cena era a prova viva de sua vitória. Ela não precisou de vingança, nem de reconhecimento público para sentir-se realizada. Sua verdadeira conquista estava em tudo que ela havia construído com suas próprias mãos. Não apenas a estabilidade financeira, mas um lar onde o amor e a esperança floresciam novamente. Lara olhou para trás e viu o quanto havia crescido. A herança fora uma ferramenta, mas não o fator decisivo de sua superação. Sua maior riqueza estava em sua coragem, sua resiliência e na capacidade de transformar dor em propósito. Ela havia passado por traições, abandono e noites de solidão, mas nunca desistira. Usará cada tropeço como um degrau para subir ainda mais alto. Mamãe! João chamou, interrompendo seus pensamentos. Vamos brincar? Lara sorriu, deixando as lembranças para trás. Claro, meu amor. Correndo para encontrar o filho, ela sentiu-se completamente em paz. A verdadeira vitória de Lara não estava na herança, nem nos bens materiais que conquistara, mas em sua força de superar adversidades,
reconstruir sua vida e inspirar outros a fazerem o mesmo. Lara agora era mais do que uma sobrevivente. Ela era uma vencedora. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que já passou por algo semelhante, nos conte aqui nos comentários. Aí, se você gostou do vídeo e gostaria de ver mais histórias emocionantes como essa, não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, pessoal! Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que já passou por algo semelhante, nos conte aqui nos comentários. Aí, se você gostou do vídeo e gostaria de ver mais histórias emocionantes como essa, não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, pessoal!